O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, da tribuna da Câmara, denunciou a gravidade das imagens divulgadas pela velha imprensa que mostram o ministro de Lula, chefe do GSI, facilitando a entrada de manifestantes no Palácio do Planalto. O deputado alertou que as imagens comprovam a necessidade de instalação imediata da CPMI do dia 8. Ele disse: "Estamos vendo aqui que houve conhecimento desses atos por pessoas de dentro do governo. Esse ministro é bem próximo do presidente da República e do ministro da Justiça. Quem mais sabia disso? É uma situação premente. Temos que fazer essa CPMI. E por que ela não é instalada? O fato de estarmos postergando, aliás, não estamos fazendo isso, mas há entidades aqui que querem postergar a CPMI. Boa parte dos deputados querem ver uma CPMI, querem ver uma limpeza, querem ir adiante com a alma limpa, mas há muitos que não querem fazer essa limpeza e trazer a transparência dos fatos. Temos que instalar essa CPMI. O deputado explicou: essas imagens põem em xeque toda a sustentabilidade da legitimidade deste governo. Não podemos ter um governo que conspira contra as instituições e o povo brasileiro. Essas imagens fazem uma denúncia exatamente nesse sentido. Vamos tirar isso a limpo numa CPMI. O deputado Bibo Nunes, por sua vez, descreveu as imagens e afirmou: "Isso é imagem, é incontestável. Por isso o pânico diante da CPMI, porque a verdade está aqui. Não há o que contestar. E eles serão penalizados, inclusive o presidente Lula, que será alçado ao impeachment, voltando, quem sabe, ao lugar de onde não deveria ter saído." Bibo Nunes se exaltou. Não há a menor dúvida de que existe conivência e essa conivência gera o impeachment. Centenas de inocentes passaram quase 2 meses, 3 meses presos. Alguns estão lá ainda. Inocentes estão pagando. Quem vai pagar por isso? Não vai ficar assim. A justiça voltará a imperar neste país, queiram ou não. Já dizia Cícero que somos escravos da lei para mantermos a justiça. Isso voltará ao Brasil, quer queiram vocês ou não. O deputado Maurício Marcon também defendeu com veemência o impeachment imediato de Lula. O deputado apontou a parcialidade evidente nas alegadas investigações, mostrando a diferença de tratamento. Enquanto Anderson Torres está preso por supostamente ter colaborado com os atos, nós temos imagens do ministro oferecendo água para os supostos manifestantes, mostrando a saída, vendo a depredação das casas públicas e nada fazendo. Não pegou o telefone e ligou para reforçar a segurança. Não puxou uma arma para ameaçar quem estava acabando com o patrimônio público. Nada. E aqui fica a pergunta: quantas horas o ministro Alexandre de Moraes vai demorar para proclamar a prisão do ministro de Lula? Ou há 2 pesos e 2 medidas? Aí não existe mais república. Aí é uma ditadura como de Cuba, da China, da Rússia, de que o PT tanto gosta. Marcon disse: "Agora começamos a entender o porquê daquela palhaçada que vimos ontem neste Congresso. Pacheco desmerece esta casa, envergonha esta casa. Quando um homem dá sua palavra, a gente cumpre a palavra. O acordo era o seguinte: ontem haveria sessão do Congresso e a CPMI seria lida. Mas eu vi o líder do governo do Senado falando ao ouvido de Pacheco para que fosse transferida a sessão mais uma vez. Qual é o objetivo? Cooptar parlamentares com emendas, cooptar parlamentares com cargos, calar esse parlamento. Houve um crime. E esse crime foi um teatro proposto por Lula e sua turma para dar um golpe branco no Brasil. Gonçalves precisa ser preso, Pacheco precisa ter vergonha na cara e Lula tem que voltar para a cadeia."
Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. Amigos, colegas, presidente Gilberto, gravíssimas as imagens que foram veiculadas por todos os veículos de comunicação no Brasil. Ali essas imagens mostram a entrada de manifestantes no Palácio do Planalto, com o que seria, ou o que é, o ministro que deveria estar prezando pela segurança institucional. Praticamente ele é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, facilitando a entrada, orientando manifestantes. E ali vemos toda a depredação que decorre em função disso. Se omitiram em fazer uma resistência até. Amigos, temos um grande problema que foi gerado com o ato do 8 de janeiro. Não tenha dúvida, um grande erro de mobilização, um ato patético da história desse Brasil. Ao mesmo tempo que muitos dos acusados de estarem envolvidos nesses atos, agora querem transparência do que exatamente aconteceu nesses atos. E estamos aqui vendo que houve conhecimento desses atos por pessoas de dentro do governo. Esse ministro é bem próximo ali do presidente da República, do ministro de Segurança, ministro da Justiça, perdão. Então, quem mais sabia disso? Está premente, temos que fazer a CPMI, E por que ela não é instalada? O fato de estarmos postergando, nem estarmos não, né? Tem entidades aqui que querem postergar. Boa parte dos deputados querem ver uma CPMI, querem ver uma limpeza, querem ir adiante com alma limpa.
Mas tem muitos que não querem fazer essa limpeza, não querem trazer à transparência os fatos. Temos que instalar essa CPMI. Essas imagens tornam toda a sustentabilidade da legitimidade desse governo em xeque. Não podemos ter um governo que conspira contra as instituições, conspira contra o povo brasileiro. E essas imagens fazem uma denúncia exatamente nesse sentido. Vamos tirar isso a limpo numa CPMI. Vamos instalar essa CPMI para que todos os lados ideológicos, para que as instituições brasileiras tenham transparência e para que o povo brasileiro saiba quem os governa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Grato, digníssimo presidente Gilberto Nascimento, nobres colegas, é uma honra estar neste ringue, onde luto pelo Brasil. Esse desgoverno do ex e futuro presidiário Lula está mais por baixo que barriga de cobra. Depois que aconteceu, a CNN divulgando hoje imagens de 8 de janeiro. Temos 160 horas de gravação, 22 câmeras, incriminando e mostrando a verdade. Eu tenho aqui detalhes para vocês. Com o horário, às 14h55, carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Vão embora, venham, invadam, mais ou menos assim. Homens que formavam uma barreira de escudo ali na via recuaram enquanto manifestantes estavam a caminho do palácio. Está liberado, vamos em frente. Às 15h01, um primeiro grupo invade com facilidade o estacionamento. Com toda facilidade. Entrem! A casa é de vocês! Apenas 2 integrantes do GSI aparecem nas imagens sem agir. Isto é imagem, é incontestável. Por isso, pânico, deputado André, deputado Marcon. Pânico em não aceitar a CPMI, porque a verdade está aqui. Não tem que contestar. E serão penalizados. Inclusive o presidente Lula, alçado ao impeachment. E voltando, quem sabe, por não deveria ter saído, que eu chamo de ex e futuro presidiário. Temos que obedecer e cumprir a lei. Às 16h29, 2 câmeras registram imagens do ministro-chefe do GSI, General Gonçalves Dias, que agora se acovardou e não quis vir a esta casa. Se acovardou e não quis vir. Foi convidado com educação. Agora ele será convocado. E ele é um funcionário público. Tem que respeitar a nossa autoridade, a autoridade desta casa. É interessante. Vá na minha página e veja as imagens. Veja as imagens onde o chefe ministro do GSI da aguinha mineral. Venham, pode quebrar. Assim, tem imagens mostrando, abrindo porta, um capitão que lá estava, abre porta para os invasores. Imagens de um infiltrado do MST, quebrando um relógio, uma relíquia, que um dos que lá estavam, por comportamento de massa, recoloca no local, vem outro e quebra novamente o relógio. Infiltrados comprovados. Quer mais? O mesmo militar esse aparece circulando entre invasores. Abre porta, oferece não água, mas água mineral. Estão gritando pouco. Toma uma aguinha mineral aqui. Molha a garganta. Nós queremos confusão. Não há a menor dúvida de que existe conivência. E essa conivência gera um impeachment. Então, centenas de inocentes que lá passaram quase 2 meses, 3 meses, alguns estão lá ainda, inocentes pagando. Quem vai pagar por isso? Não vai ficar assim. A justiça voltará a imperar nesse país, queiram ou não. Já dizia Cícero, somos escravos da lei para mantermos a justiça. E isso voltará ao Brasil, queiram vocês ou não. Ok,
Ok, deputado Bibo. Deputado Bibo, por favor, conclua. Nós temos uma lista grande de oradores. É a primeira vez Ok, que acabamos os 3 minutos, presidente. Não é a segunda. Mas tudo bem, vamos terminar. Vamos É lá. que eu ficaria um bom tempo aqui. A verdade é que o caos é generalizado, este desgoverno é total. O Brasil. A verdade é que o caos é generalizado, este desgoverno é total. O Brasil não aceita a liderança de um ex e futuro presidiário. E essas imagens de 8 de janeiro incontestáveis vão colocar no banco dos réus, no impeachment, os seus devidos culpados. Ok, deputado. Obrigado, senhor presidente. O filme de terror que o Brasil vive nos traz vários assuntos para debater nesse momento. Eu poderia falar aqui, deputado Marcel, sobre a queda da produção industrial já pelo 3º mês consecutivo, mostrando que a recessão se avizinha cada vez mais rápido. Eu poderia estar falando aqui sobre o PL da censura que esse governo, através de um comunista relator, tenta empurrar a goela abaixo desse plenário. Mas hoje o assunto não pode ser outro, colega Bibo, a não ser a participação clara do ministro do GSI nos atos de 8 de janeiro. Ou os meus olhos precisam ser arrancados. Enquanto Anderson Torres está preso por supostamente ter colaborado com os atos, nós temos imagens do ministro oferecendo água para os supostos manifestantes, mostrando a saída, vendo a depredação das casas públicas aqui e nada a fazer. Não pegou um telefone, colega Bibo, ligar para reforçar a segurança. Não puxou uma arma para ameaçar quem estava acabando com o patrimônio público. Nada! E aqui fica a pergunta: quantas horas o ministro Alexandre de Moraes vai demorar para proclamar a prisão do ministro de Lula? Ou é 2 pesos e 2 medidas? Aí não existe mais república, aí é uma ditadura, como a de Cuba, a da China, a da Rússia, que o PT tanto gosta. Existe um artigo na lei do impeachment que deixa claro: Lula precisa ser impeachado. Artigo 7º, permitir de forma expressa ou tácita a infração de lei federal de ordem pública. Mas agora a gente começa a entender, meu colega Bílio, o porquê daquela palhaçada que a gente viu ontem nesse Congresso. Pacheco desmerece essa casa, envergonha essa casa. Quando um homem, colega Bibo, dá sua palavra, a gente cumpre a palavra. O acordo era o seguinte: ontem haveria sessão do Congresso e a CPMI seria lida. Mas eu vi, colega Bibo, o líder do governo no Senado falando ao ouvido de Pacheco para que fosse transferida a sessão mais uma vez. Qual é o objetivo? Cooptar parlamentares com emendas? Cooptar parlamentares com cargos? Calar esse parlamento. Houve um crime, e esse crime foi um teatro proposto por Lula e sua turma para dar um golpe branco no Brasil. Gonçalves precisa ser preso, Pacheco precisa ter vergonha na cara e Lula tem que voltar para a cadeia. Obrigado. Depois, deputado Marcon.